Olá, pessoal. Luiz Maia falando aqui. O curso é Economia 1. Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre as respostas das listas de exercícios que a gente colocou lá. Eu vou começar aqui pela lista 4, ou quarta lista de exercícios, que a gente trabalhou lá em março de 2023, há um pouco mais de um mês atrás. Tá, então, a primeira pergunta fala assim: os jornais relataram recentemente uma alta generalizada nos custos da construção civil, com preços elevados de vários insumos, cimento, tijolos, massa, corrida, areia, etc. Qual das afirmativas abaixo seria falsa? Tá, então, a gente tem que procurar o que está errado, né? A primeira fala assim: a alta acelerada no custo e escassez de insumos tende a aumentar a insegurança de investidores e, com o passar do tempo, a reduzir fortemente a oferta. Isso é verdade, tá, gente? Então, não é o que a gente está procurando. A segunda fala assim: se os custos estão subindo, só pode ser porque a demanda está em queda. Faz menor sentido isso. Custos não são impactados pela demanda, pelo menos não diretamente da maneira como está sendo colocado. Então, essa é a afirmativa falsa. Então, tinha que marcar essa. Mas só para conferir, vamos ver as outras. Insumos para a produção nacional podem ficar mais caros aqui mesmo no Brasil se a economia mundial recuperasse rapidamente da pandemia. É verdade. Se a economia mundial aquece, ela tende a buscar também aqui no Brasil parte dos insumos, e aí eles ficam mais caros aqui também. Então, tem uma demanda internacional por produtos nacionais, e isso acaba fazendo a demanda crescer e o preço subir. Então, pode sim ficar mais caro sim. Então, não é a pergunta que a gente, não é a resposta que a gente estava procurando, porque a gente está procurando uma falsa. E a última fala: custos elevados fazem a curva de oferta se deslocar para a esquerda, ou seja, uma contração. Também isso aqui é bastante óbvio, é verdadeiro, portanto, não era o que a gente estava procurando, tá? Vamos dar uma olhada na questão 2. Os programas do governo em apoio à aquisição da casa própria, como Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, tendem a oferecer, entre outras coisas, um complemento financeiro, ou seja, uma renda ao cidadão para que ele consiga comprar o primeiro imóvel. É correto afirmar que, então agora a gente está procurando afirmativa verdadeira. A primeira, que já é a resposta, vem dizendo assim: os programas tendem a encarecer os preços dos imóveis, ainda que favoreçam famílias de determinadas faixas de renda. É isso. Então, aquela coisa, na economia as coisas são boas e ruins, não dá para a gente fugir disso. Tem que fazer Minha Casa Minha Vida, tem que fazer Casa Verde e Amarela? Tem. Só que vai encarecer o preço dos imóveis. Por quê? Porque a demanda vai subir para uma dada oferta, se a demanda subir, a tendência é que os imóveis fiquem mais caros também. Tá, então, essa era a opção verdadeira que a gente tinha que ter marcado. Só para confirmar, vamos dar uma olhada às outras. Os programas não tendem a impactar o ritmo de crescimento da economia e a geração de empregos. Falso. Se você está estimulando o setor de construção civil, tende a gerar empregos, tende a aumentar a renda na economia. A terceira fala assim: tendem a influenciar diretamente os custos de produção de imóveis residenciais, tornando-a mais barata. Então, aqui está dizendo que o que tendem? Tendem a influenciar diretamente os custos de produção de imóveis residenciais, tornando mais barata a construção. Não, se você fizer o programa Minha Casa Minha Vida, você não vai tornar os custos de produção de imóveis mais baratos, não. Pelo contrário, você pode até encarecer o preço do tijolo, do cimento, porque muita gente vai estar, muitas construtoras vão estar tentando atender essa demanda, e aí todo mundo querendo comprar insumos ao mesmo tempo. Aí o último, sempre geram prejuízo às famílias mais ricas, independente de suas ocupações e suas condições de moradia. Daí encontrarem tanta resistência entre os economistas. Falso e falso. Não é verdade que os economistas são contra Minha Casa Minha Vida, e não é verdade que as famílias mais ricas vão ser prejudicadas por programas como esse, tá? Muito pelo contrário, tá? Muitas famílias ricas são donos de construtora que enriquecem bastante quando tem um programa como esse, tá? Muito bem. Questão 3. Os dirigentes do Itaquaquecetuba Futebol Clube, time do interior de São Paulo, estabeleceram R$ 10 o preço do ingresso para a partida semifinal Parará. Resultado, 82 pessoas compareceram ao estádio, apesar de 5 mil ingressos terem sido colocados à venda. O que isso significa, né? Olha, então vamos lá. A gente vai desenhar aqui um diagrama preço e quantidade, oferta e demanda, como tradicionalmente a gente faz. Só para ser bem preciso aqui, a gente vai desenhar a curva de oferta como sendo uma linha reta. Por quê? Porque se você abre o estádio, você abriu. Todos os ingressos estão à venda, né? Então, não é aquele negócio de, se aumentar o preço, eu aumento mais e tal, tal. Então,
a gente poderia colocar a curva de oferta assim. A curva de demanda está assim. Deve ter um preço de equilíbrio que vai encher o estádio, tá? Só que aí a gente está descobrindo que muito poucas pessoas foram. Se muito poucas pessoas foram, apesar de 5 mil ingressos terem sido colocados à venda, apenas 82 apareceram, é provável que esse preço tenha sido colocado alto demais. Então, se a gente tivesse assim algo do tipo bem acima do preço de equilíbrio, aqui, ó, vou desenhar aqui um tracinho aqui. Peraí. Sumiu aqui o meu marcador. Deixa eu começar de novo. Pronto, apareceu aqui de novo. Se eu colocar aqui um preço bem mais alto que o preço de equilíbrio, o que vai acontecer? Eu tenho 5 mil ingressos colocados à venda, que é o total, né? Essa posição aqui, onde encontra aqui, é 5 mil. É a oferta total. E, no entanto, o preço está tão alto que apenas uma quantidade pequena de pessoas apareceram lá. Então, aqui, ó, só essa quantidade aqui que apareceu. Então, bem menos do que os 5 mil. Então, isso é o que acontece quando a gente fixa o preço muito alto, tá? Então, aí a gente tem que perguntar a resposta disso aqui. Tá? Então, fala assim, essas observações implicam que o preço de equilíbrio para aquele espetáculo é superior a 10 reais. Não, peraí, se com 10 reais não foi quase ninguém, então, se o preço de equilíbrio fosse superior, quer dizer que 10 reais está bombando, tá gente esperando na porta, né? Então, essa não é a resposta certa. A quantidade, aí vem a segunda, a quantidade demandada excede a quantidade ofertada. Não, é o contrário. A quantidade que está sendo ofertada está muito maior. A terceira fala assim, a escassez de ingressos, na verdade, e os cambistas deverão... Há uma escassez de ingressos, na verdade, e os cambistas deverão faturar alto antes da partida. Não, é verdade, gente. O preço está ficando tão alto aí que ninguém quer ir. Está sobrando ingresso. Não tem nenhum cambista ganhando dinheiro lá. E a última afirmativa fala, o preço de equilíbrio para aquele espetáculo é provavelmente bem inferior aos tais 10 reais. Essa é a resposta verdadeira, tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Vamos para a questão 4. Deixa eu ver se a questão 4 é muito fácil. Pode-se esperar uma expansão na demanda por carros usados quando o governo decide cobrar menos impostos sobre os automóveis 0 quilômetro. Não, aqui é falso, né, gente? Se o automóvel zero ficou mais barato, por causa de menos impostos, as pessoas vão tender a comprar menos carros usados, né? Aquela pessoa que estava antes disposta a pensar em comprar o carro usado, desiste e fala, opa, não, agora está valendo em conta comprar o carro zero. Não é falsa. A outra fala assim, se o gerente de uma loja calcula a elasticidade de preço da demanda pelo seu principal produto e encontra o valor menos 0,6, ele logo percebe que não vale a pena fazer promoção com redução de preço daquele bem. Gente, esse número 0,6 negativo, né, por ser a relação de consumo, né, preço mais alto, quantidade menor e tal, por isso que o sinal é negativo. Mas esse valor de 0,6 é de uma demanda inelástica. Em outras palavras, se ele reduzir o preço em 10%, a quantidade só cresce 6%. Então, não compensa reduzir o preço em 10%. Tá? Por outro lado, se ele subir o preço em 10%, a quantidade só cai 6%. Então, ele acaba ganhando, né? Porque o preço sobe 10%, a quantidade cai menos do que o preço subiu. Portanto, produtos cuja demanda é inelástica, o consumidor acaba se lascando, né? O vendedor muitas vezes pode explorar esse desejo e cobrar mais caro. Questão 6. Observe cuidadosamente o diagrama abaixo sobre uma política pública de salário mínimo em um país hipotético chamado Brasil. Qual das afirmativas apresentadas é falsa? Tá, então, vem a primeira assim, fala assim, o salário mínimo de R$ 450 fixado naquela época era bem inferior ao valor pelo qual cerca de 7 milhões de pessoas decidiram trabalhar. A gente tem que dar uma olhada no diagrama nesse caso, né? Então, deixa eu ir lá para as perguntas, ver a questão 6. Vou passar aqui para as perguntas, questão 6. Está aqui, ó, observe cuidadosamente. Fala. Então, o que a gente está vendo nesse diagrama? O salário mínimo foi fixado a um ponto mais elevado do que aquele em que todo mundo ficaria empregado. Então, ao fixar o salário mínimo mais alto, a oferta de trabalho é de 11 milhões de pessoas, né? A quantidade ofertada, pessoas querendo trabalhar a R$ 450, é de 11 milhões,
mas a demanda por mão de obra é só de 5 milhões. Então, tem aqui, ó, 6 milhões de pessoas que estão desempregadas, porque o salário mínimo, nesse caso, está muito acima do preço, que seria o preço de equilíbrio para aquele produto, tá? Para aquela mercadoria, entre aspas, né? Porque a gente está falando da contratação de um serviço. Aí as alternativas, vamos dar uma olhadinha lá, vou voltar lá para as respostas, porque aqui ela aparece meio quebradinha. Deixa eu voltar lá para a aba de respostas, questão 6. Questão 6 está aqui. Observe cuidadosamente. Tá. Primeiro, o salário mínimo de R$ 750 fixado naquela época era bem superior ao valor pelo qual cerca de 7 milhões de pessoas aceitariam trabalhar. Essa afirmativa é falsa, tá, gente? O salário mínimo era... Perdão, essa é verdadeira. As pessoas estavam dispostas a trabalhar por R$ 300. E aí eles fixaram lá um salário mínimo a 450. Daí não só 7 milhões de pessoas queriam trabalhar, 11 milhões de pessoas queriam trabalhar. A segunda, que é a afirmativa falsa, diz assim: ao estabelecer o salário mínimo naquele patamar, o governo acabou criando uma escassez de mão de obra, pois a taxa de desemprego caiu demais. Pelo contrário, se tem 11 milhões de pessoas querendo trabalhar e apenas 5 milhões de pessoas sendo contratadas pelas empresas, a taxa de desemprego está gigante. 6 milhões de pessoas aí, entre 11 e 5, dá 6 milhões de pessoas querendo trabalhar. A taxa de desemprego subiu. Então, se a gente conduzir uma política de elevação do valor do salário mínimo, como se fosse assim, agora não me falta vontade política para fazer, a gente pode gerar desemprego. Então, é preciso ter cuidado, enquanto que a política pública é capaz de realmente fazer, tá? No terceiro caso, fala assim: antes da política pública, o preço praticado no mercado era baixo devido à grande disponibilidade de pessoas sem emprego e sem outras opções. Isso pode ser verdade. Se tem muita gente sem outras opções, as pessoas se submetem a trabalhar mesmo por R$ 300. E a última fala assim: com o novo salário mínimo, o número de empregados ficou aquém do que poderia ser sem aquela intervenção. Isso também é verdade. Sem aquela intervenção, seriam 7 milhões de pessoas trabalhando. Quando interviu, apenas 5 milhões de pessoas acabaram sendo contratadas pelas empresas, tá? Então, a única falsa é a letra B. Questão 7. Observe cuidadosamente o diagrama abaixo sobre o impacto de impostos sobre o consumo no Brasil. Qual das afirmativas apresentadas é falsa? Mais uma vez, a gente tem que ir lá e ver o diagrama da questão 7. Então, deixa eu voltar aqui. Questão 7, está aqui. Então é aquela questão que a gente discutiu em sala recentemente, tá? Então, a gente tem a criação de um imposto. Antes da criação do imposto, o valor praticado era R$3, era esse valor que está aí no centro, tá vendo? Está marcadinho aí no centro da tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui usar o lápis. Tá? Antes de criar o imposto, o valor era R$3. Quando a gente cria o imposto, há uma bifurcação. Então, o preço pago pelo consumidor é maior do que o preço recebido pelo vendedor. Então, antes o vendedor recebia R$3, agora ele recebe R$2,80. Antes o consumidor pagava R$3, agora ele paga R$3,30. Então, dos 50 centavos de impostos, né, que é a diferença entre o preço pago pelo consumidor e o preço recebido pelo produtor, desses 50 centavos, 30 são pagos pelo consumidor e 20 são arcados pelo vendedor. Tá? Então, na queda de braço ali, acabou que o consumidor ainda ficou com a maior parte do ônus. Tá? Então, vamos voltar por lá e ver as alternativas. Só um minutinho. Respostas, questão 7. Questão 7. Tá? Então, está falando assim: antes da cobrança de impostos, aquele mercado movimentava R$300 mil por período. Tá? Então, essa daí é a afirmativa verdadeira. Se você está lá no gráfico, vê que antes o preço estava R$3 e 300 mil unidades estavam sendo negociadas. Tá? Aí a segunda fala assim: com a criação do imposto, o preço tornou-se menos vantajoso apenas para o consumidor, sem afetar o vendedor. Falso. Ora, o consumidor antes pagava 3, passou a pagar 3,30. Mas o vendedor antes recebia 3 e agora passa a receber 2,80. Então, os dois foram prejudicados, tá? Só para confirmar, vamos ver as últimas.
Segundo o diagrama, o peso do imposto caiu mais pesadamente sobre o consumidor do que sobre o vendedor. Verdadeiro, portanto, não é a resposta que a gente está procurando. A gente está procurando uma afirmativa falsa. E, por último, o governo arrecadou mais de 30 mil com o imposto por período, com a criação daquele imposto. Tá, então, você tem que fazer a continha lá, ver quanto que é a quantidade que foi colocada depois da criação do imposto e multiplicar por 0,50. Nesse caso, essa afirmativa é verdadeira e, portanto, não é a resposta que a gente estava procurando, tá? Muito bem. Então, vamos passar para a questão 8. Fala assim, o Brasil é um país que concentra grande parte dos impostos sobre o consumo, e nem tanto sobre a renda e o patrimônio. Com isso, a tributação acaba acentuando a desigualdade do país. 100% de vocês acertaram, isso é verdadeiro mesmo. Questão 9. A maior parte da arrecadação tributária do Brasil vem de impostos sobre bens e serviços com demanda inelástica em relação ao preço, como energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Verdadeiro. O Brasil tributa naqueles bens e serviços para os quais o consumidor não tem muito poder de barganha. Ele precisa pagar. Então, acaba que o ônus da tributação cai mesmo sobre as famílias. E a última fala. Um desafio dos gestores da política econômica de um país é estimular expansões na demanda por bens e serviços que sejam compatíveis, ou seja, proporcionais com os deslocamentos da oferta, para que não haja inflação. Então, se aquelas duas curvinhas, demanda e oferta, se deslocarem de uma maneira equilibrada ali, no mesmo ritmo para a direita, o encontro delas nunca vai ficar mais alto. Né? E com a inflação, o que a gente vê é que o encontro das duas curvas, o preço está ficando mais alto. Né? Em termos verticais, o ponto de equilíbrio está ficando mais alto, o que significa inflação. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Essa foi a quarta lista de exercícios. Vamos dar uma olhada na quinta lista de exercícios. Primeira pergunta fala assim, verdadeiro ou falso? Uma estrutura tributária em que o peso dos impostos diminui conforme a renda da família seja mais alta é chamada de regressiva. É o que acontece no Brasil. Então, gente, no Brasil, o rico paga uma parte menor da sua renda na forma de impostos. O pobre paga uma parcela maior da sua renda na forma de impostos. Então, exatamente isso. O Brasil é um país de tributação regressiva. O segundo, uma política de preços que tem resultados razoáveis no Brasil é a de estoques reguladores de alimentos. O governo compra grandes quantidades de feijão se o preço cair demais e vende grandes quantidades do seu estoque se o preço subir demais. Com isso, tende a haver sempre produtores dispostos a plantar feijão e dificilmente o produto falta nos supermercados. Exatamente isso, tá, gente? A política de regulação de alimentos, regulador de preço dos alimentos, é justamente para evitar flutuações excessivas no preço, que num determinado ano poderia dissuadir, né, desestimular todo mundo a plantar feijão. Aí ia faltar feijão. Aí no outro dia, no outro ano, todo mundo ia querer plantar feijão. Aí sobra feijão. Então, a ideia justamente é tentar equilibrar e evitar flutuações excessivas no preço e na quantidade. Questão 3. Verdadeiro ou falso? Entende-se por bem-estar econômico o benefício que as pessoas e empresas têm a partir de maior amplitude de compradores, produtores e vendedores, uns concorrendo com os outros, com mais oportunidades para se comprar ou vender bens e serviços, corre-se menos risco de discriminação e exploração. É isso mesmo, gente. O bem-estar econômico depende de concorrência. Quanto mais gente estiver disputando, ou para vender para você, ou entre vocês querendo comprar, isso significa que a gente vai evitar aquelas situações de poder excessivo do vendedor, e aí o preço tende a acabar ficando mais baixo, tá? Então, concorrência é o grande benefício trazido por uma economia de mercado. Mas a afirmativa é verdadeira. Questão 4. Chama-se de excedente do consumidor o benefício que uma pessoa tem ao comprar no mercado um bem ou serviço pelo mesmo preço que todos pagam, indiscriminadamente. O consumidor ganha quando aquele valor está abaixo do patamar máximo que ele aceitaria pagar, se fosse preciso. Isso é verdadeiro. Graficamente, é aquela região da curva que está acima do preço de equilíbrio, mas abaixo do nível da curva de demanda. Então, o nível da curva de demanda diz aquele valor que as pessoas até estariam dispostas a pagar. Mas como o produto está sendo vendido no mercado, todo mundo só paga o preço de equilíbrio, tá? Eu sempre dou aquele exemplo que, pô, o Luiz adora computador. Se o vendedor soubesse disso e pudesse, ele ia cobrar mais caro de mim. Só que eu estou no mercado, então ele não sabe quem eu sou.
E aí ele vai acabar tendo que cobrar de mim o mesmo preço que ele cobra de todo mundo. Isso é um benefício que a gente tem, chamado de excedente do consumidor. Questão 5. Verdadeiro ou falso? Na grande maioria dos mercados, observa-se apenas os chamados excedentes do produtor, sem que os consumidores tenham qualquer ganho. Falso. Na grande maioria dos mercados, você tem algum grau de excedente do produtor e algum grau de excedente do consumidor, tá, gente? Na grande maioria dos casos, a gente tem ambos tendo algum benefício, tá? Então, é por isso que a economia de mercado é tão saudada, tão estimulada. Mesmo nos países onde o comunismo, o socialismo já prevaleceu, as pessoas entenderam que uma coisa é você tentar cuidar da justiça social, que o capitalismo não faz. Mas outra coisa é tentar oferecer acesso a bens materiais para as pessoas. O mercado ainda é imbatível em fazer esse tipo de coisa, tá? Então, questão 5 é falsa. Questão 6. Analise cuidadosamente os 3 diagramas de demanda e oferta abaixo, mostrando o impacto de impostos num determinado mercado. Escolha dentre as afirmativas abaixo a que considerar falsa. Então, a gente tem que voltar lá nas questões para ver o diagrama que está oferecido na questão 6. Então, olha aqui, ó. Questão 6 está aqui. Ah, tá. Então, ó, no primeiro caso, houve a criação do imposto, o preço pago pelo consumidor está bem mais alto do que o preço pago recebido pelo ofertante. Então, a gente tem essa diferença aqui como sendo de PC menos PO, sendo a diferença do preço unitário pago pelo consumidor e o preço recebido pelo ofertante. Então, essa altura aqui do retângulo é o que a gente chama de imposto por unidade. E essa largura aqui do retângulo, né, a base do retângulo, é a quantidade que acabou sendo negociada. Então, se eu multiplicar a quantidade pelo imposto unitário, eu vou ter a arrecadação. Então, do primeiro para o segundo, o que a gente vê é que houve uma ampliação do imposto e a área desse retângulo aqui ficou até maior. Ela ficou mais achatada, mas ela cresceu também. A largura não caiu tanto e ela cresceu muito em altura. Então, essa área aqui da figura B é maior do que a área da figura A. Quando chega na figura C, o imposto já esmagou o mercado. Embora a diferença entre o preço pago pelo consumidor e o preço recebido pelo produtor seja bem alta, por outro lado, muito pouca gente está nesse mercado. Então, você esmagou, você sufocou o mercado e aí a arrecadação ficou menor. A área desse retângulo em pé aqui, do diagrama C, é menor do que a área do diagrama B, tá? Então, agora vamos, sim, tendo feito a análise do gráfico, vamos analisar as alternativas de resposta, tá? Então, eu volto lá para as respostas. Questão 6. A primeira diz assim: toda tributação sobre o consumo acaba gerando alguma perda de eficiência, expressa por um número menor de transações do que ocorreria sem um imposto. Isso é verdade, portanto, não é o que a gente está procurando. A gente está procurando uma afirmativa falsa. Está escrito aqui, ó, a gente está procurando a falsa. A segunda fala assim: é possível um governo arrecadar mais ao reduzir a alíquota de impostos sobre certos bens, porque a perda de valor arrecadado por unidade seria compensada por muito maiores quantidades transacionadas. É possível isso? É possível. Na terceira fala assim: no diagrama acima, o valor arrecadado com impostos não é sempre maior que o peso morto. Essa afirmativa é verdadeira. Nem sempre o valor arrecadado com impostos é maior que o peso morto. Pode ser maior, pode ser menor. E, por último, fala assim: ao elevar os impostos, o governo sempre eleva a arrecadação tributária, ou seja, o volume de recursos financeiros que conseguem capturar. Não é verdade, essa é a falsa, tá? Você pode aumentar imposto e acabar arrecadando menos se você já tiver esmagado o funcionamento do mercado. Aí vem uma outra que diz assim: com base no que discutimos em sala sobre os conceitos e os casos reais de externalidades, escolha dentre as afirmativas abaixo a que considerar falsa. Vamos ver a primeira. Externalidades podem ser geradas por atividades de produção ou de consumo, verdadeiro. Um vizinho que está usufruindo de sua caixa de som nova pode gerar poluição sonora e desconforto em muita gente. É verdadeiro, portanto, não é o que a gente está procurando. A segunda fala: um exemplo de externalidade positiva ocorre quando um banco decide abrir uma agência ao lado de uma delegacia de polícia. Ah, é bom, por quê? Para os policiais que estão lá, eles podem sacar dinheiro na hora que quiser e tal.
Para as pessoas que vão no banco, elas ficam mais seguras, porque tem o policial logo perto, então é difícil que o bandido venha querer assaltar logo do lado da delegacia. Então, um gera benefícios para o outro, tá? Externalidade positiva. No terceiro caso, fala assim: um exemplo de externalidade negativa ocorre quando a presença de um estádio de futebol torna muito complicado o trânsito na sua vizinhança. É verdade. Isso acontece para quem mora perto da Ilha do Retiro, quem mora perto do Estádio dos Aflitos e quem mora perto do Arruda. Então, tem alguns dias que fica insuportável transitar ali porque está tendo algum jogo. Isso é um efeito negativo sobre terceiros. E, por último, fala: externalidades ocorrem apenas em países subdesenvolvidos. Claro que não. Externalidades ocorrem em todo canto, tá? A gente, muitas vezes, não trata bem dessas externalidades nos países subdesenvolvidos, mas, de toda forma, acontece em todo canto. Questão 8. Sobre as medidas de bem-estar econômico, o excedente do consumidor, o excedente do produtor e os efeitos da tributação discutidos em sala, escolha dentre as afirmativas abaixo a que considerar falsa. Aí vem a primeira, assim. Toda tributação tende a gerar alguma forma de peso morto, inicialmente. Verdadeiro. Tá? Toda tributação gera algum tipo de peso morto. Aí, não é o que a gente está procurando, a gente está procurando uma afirmativa falsa. Aí vem a segunda, que já deve ser falsa, pelo que vocês estão vendo aí. A tributação sempre penaliza mais fortemente o consumidor. Falso. Vai depender da queda de braço, vai depender do quanto inclinado seja a curva de demanda. Mas só para continuar, já que a redução do excedente do consumidor é sempre maior do que a do excedente do produtor. Falso, não é isso verdade. Vai depender da inclinação da curva de demanda. A terceira vem dizendo assim: a existência de peso morto gerado pela tributação constitui um bom argumento para que os governos utilizem os recursos públicos em atividades que criam externalidades positivas, sobretudo para os mais pobres. É verdade. Se você, para criar imposto, né, para existir o Estado, você já tem que criar imposto e tem que gerar peso morto, então, pelo menos que use o dinheiro em atividades que vão gerar ganhos mais que proporcionais ao valor do dinheiro. São atividades que geram externalidades positivas, tipo educação, saneamento básico, saúde e tudo mais. É isso mesmo. E por último, fala assim: a tributação tende a gerar perdas tanto para consumidores como para produtores, mesmo em países desenvolvidos. Essa daí, tributação tende a gerar perda para consumidores e para produtores, exatamente. Em todo canto, a gente tem perdas nos dois lados, provocadas pela criação de impostos, tá? Isso é uma tendência universal. Questão 9. Sobre o chamado teorema de Coase, escolha dentre as afirmativas abaixo e considerar falsa. Então, venha logo a primeira aí dizendo que ela é falsa. Vamos ver. Ele orienta a regulação dos mercados pelos governos, definindo que quem deve ser vitorioso nos conflitos decorrentes da presença de externalidade. Não é isso que o teorema de Coase faz. Não é dizer quem que deve vencer um conflito. O que ele diz é sobre o Estado deve ou não intervir no conflito em determinadas condições. Tá, então, só para confirmar, vamos ver as outras afirmativas. Ele justifica porque a intervenção dos governos é necessária para a solução dos problemas causados pelas externalidades. É verdade, porque as condições em que o governo não precisaria se meter praticamente não existem. Então, ele fala, o governo deve se meter na presença de externalidades. O terceiro fala assim: ele considera a facilidade na elaboração e no cumprimento de acordos como condição para que os governos não precisem intervir. Isso é verdade, porque no mundo real isso não acontece. Né? Contratos, acordos são difíceis. Daí que a gente precisa do governo fiscalizar. E o último fala assim: o teorema sintetiza um conjunto de conhecimentos que foram obtidos com a análise de casos reais de conflitos decorrentes da presença de externalidades, como o caso das ferrovias passando por áreas de cultivo do trigo. Exatamente, esse é o exemplo que a gente discutiu em sala de aula, portanto, essa é uma afirmativa verdadeira e não é a que a gente está procurando, a gente está procurando a falsa. Só para terminar, questão 10. A questão 10, verdadeiro ou falso, fala assim: em países com boas leis, bons marcos regulatórios, pronto, e boa fiscalização, evitam-se muitos conflitos que poderiam ser gerados pela presença de externalidades, e o ambiente de negócios tende a ser mais favorável ao desenvolvimento econômico. Isso é verdadeiro e é uma lástima, tá, gente? Infelizmente, a vida por aqui poderia ser bem melhor se a gente tivesse regras mais claras, marcos mais bem desenhados, e aí a gente pudesse usufruir dos benefícios. Tá. Vamos, então, agora para
a sexta lista de exercícios. Vamos lá, então, para as questões. Pronto, questão 1. Sobre a macroeconomia, os ciclos econômicos e o ritmo das atividades na economia, marque dentre as opções abaixo a afirmativa falsa. Vamos ver a primeira. Os ciclos revelam a alternância de períodos de expansão e retração da economia, com fortes impactos sobre os níveis de emprego e renda das famílias. Tudo isso é verdadeiro. A economia tende a viver momentos de euforia, momentos de pânico, e isso vai impactar todo mundo. Então, não é a que a gente está procurando. A segunda fala assim: as expectativas de ganhos dos agentes e as decisões de investimento de empresários são muito impactadas pela informação sobre a trajetória do PIB em uma determinada economia. É verdade, fica todo mundo prestando atenção nesse número para saber se vale a pena investir, para saber se é hora de poupar e tal. Então, é impactado mesmo. A terceira, que aí deve ser a falsa, a macroeconomia estuda os fenômenos como a inflação, desemprego e a escolha individual de uma família entre alternativas de aplicações financeiras. Não, essa última coisa aí é micro. É uma pessoa, uma família tomando suas decisões. O macro é quando a gente fala volume de recursos na poupança, volume de recursos em imóveis e tal. Só para confirmar, a última diz assim: um dos objetivos do governo ao estabelecer políticas macroeconômicas é tentar suavizar a trajetória do PIB em torno de uma tendência de crescimento. Perfeito, essa afirmativa está verdadeira, portanto não era a que a gente estava procurando, tá? Vamos para a questão 2. Qual das afirmativas abaixo não apresenta um exemplo ou ilustração de política macroeconômica, tá? Então, vamos lá. Primeiro fala assim: o Banco Central de um país atua para levar a taxa de juros de empréstimos quando percebe que a inflação e o custo de vida das famílias estão subindo demais. Isso é macroeconomia. É o que a gente discute na macroeconomia toda hora. O segundo fala assim: o ministro da Economia busca conter os gastos públicos previstos por outros ministérios quando desconfia que o governo está arrecadando menos impostos do que se esperava. Mais uma vez, ele está preocupado lá com o resultado das contas públicas, está colocando dinheiro demais em circulação, está tirando dinheiro demais em circulação, se está acelerando demais a economia ou se está depreciando, não, vou dizer assim, desestimulando demais a economia, tá? Então, sim, é verdade, e isso faz parte da macroeconomia. Vamos procurar que não faz. A terceira fala assim: ao cobrar mais impostos de um setor que tem alto impacto ambiental, o governo pode acabar estimulando o desenvolvimento de outros setores que usam tecnologias limpas. A briga entre setores é discussão da microeconomia. A macro vai ver o conjunto de todos os setores, o que está acontecendo. E, por último, fala assim: ao iniciar ou acelerar a execução de obras públicas, como na construção de hospitais, escolas e rodovias, os investimentos do governo federal podem ajudar a reduzir o nível de desemprego. É verdade, isso também é macroeconomia. Você está falando de taxa de desemprego nacional. Então, é macroeconomia. Então, a única que está errada mesmo é que não tem a ver com macroeconomia quando a gente fala de uma tributação em um setor ao invés de outro, e aí essa disputa entre setores, isso é a discussão da microeconomia. Questão 3. Sobre o PIB, ou Produto Interno Bruto, marque dentre as opções abaixo a afirmativa falsa. Aí vem assim: primeiro, o PIB no Brasil é calculado pelo IBGE, que reúne um conjunto muito grande de informações. É verdade. Não tem nada de falso nisso aí. Segundo, entram no cálculo do PIB as rendas dos salários pagos aos trabalhadores, dos juros pagos aos donos de capital, dos aluguéis pagos aos detentores de alguma máquina de equipamento, salários, juros, lucros e aluguéis. É isso. Isso entra no cálculo do PIB, é a soma de todas as rendas. Então, está verdadeiro. Aí a outra fala assim: o PIB não inclui a produção de uma fábrica brasileira de sapatos que opera no Uruguai. É verdadeiro também. O PIB é interno, só dentro do território. E a última fala assim: o PIB nada tem a ver com a eficiência de economia, mas sim com o valor total do patrimônio de uma ação. Completamente falso. O patrimônio de uma nação é impossível de mensurar. Quem é que vai dizer qual que é o valor do Rio São Francisco? Quem é que vai dizer que é o valor das praias do Rio de Janeiro? Não tem jeito de medir o valor desses patrimônios. O que a gente mede é quanto que naquele ano a gente foi eficiente em usar esses patrimônios para gerar mais renda, tá?
Então, é uma medida de eficiência, sim. Vamos para a questão 4. Está agarrando aqui o passador. Pronto. Questão 4. Observe cuidadosamente o diagrama abaixo e marque dessa vez a afirmativa correta dentre as opções. Então, a gente vai ter que ir lá ver o diagrama. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Questão 4. Diagrama. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a evolução do PIB trimestre a trimestre. A gente vê aqui um período de recessão, boa parte dos anos de 2015 e 2016. Depois a gente vê uma recessão muito profunda, mas curtinha, apenas por 2 períodos aqui, que foi a questão da pandemia, tá? Então, essas são as evidências que estão sendo mostradas e a gente vai interpretar as respostas com base nessa visão. Tá? Então, questão 4 está aqui. A primeira, as variações do PIB são sempre positivas em economias modernas. Falso. Tem momentos que o PIB cai e tem momentos que o PIB sobe. Segunda, toda vez que registra queda em um ou dois trimestres consecutivos, o PIB do Brasil parece recuperar rapidamente nos meses seguintes. Gente, isso costumava ser verdade, só que aí a gente teve a recessão de 2015 e de 2016. Vários trimestres consecutivos de queda, tá? Então, violou essa regra que costumava ser. No ano de 2020, por causa da pandemia da Covid-19, o PIB no Brasil variou muito fortemente. Essas flutuações são, ao mesmo tempo, causa e consequência da incerteza sobre os impactos da doença. Verdade. Então, as flutuações refletem o impacto da doença e causam, elas mesmas, mais incerteza. Por último, então essa é a única verdadeira. Agora, a última deve ser falsa também. Nunca ocorre de o PIB trimestral registrar variações só positivas ou só negativas num determinado ano. Ocorre sim. Pode acontecer só negativa e pode acontecer só positiva. Então, a resposta certa nesse caso era a letra C. Vamos para a questão 5. Sobre os conceitos e os cálculos de PIB, Produto Interno Bruto, e PNB, Produto Nacional Bruto, marque dentre as opções abaixo afirmativa falsa. Então, a primeira fala assim: em ambos casos, PIB e PNB são computados valores pela ótica da renda. Pela ótica da produção, é verdade, você tem várias maneiras de computar isso. Não tem nada de errado nessa afirmativa, não. No segundo, o cálculo do PNB se torna mais relevante para países como o Japão e o México, que recebem volumes grandes de rendas enviadas por seus cidadãos e empresas em atividades no exterior. Verdade. Em países que você tem restrição territorial ou que tem muita gente morando fora e mandando dinheiro para dentro, aí você está interessado em saber qual que é o PNB, qual que é o Produto Nacional Bruto, que pode ser até bem maior, como é o caso do Japão e do México, do que o PIB, tá? E na letra C, fala assim: o PIB e o PNB são conceitos equivalentes, que expressam exatamente a mesma coisa no final das contas. Isso aqui pediu para dizer que é falsa, né? Num dos casos, você está preocupado com a produção interna, dentro do território. Em outros casos, você está preocupado com a produção de residentes, de propriedade dos nacionais, esteja onde estiver, dentro ou fora do território. E por último, fala assim: no Brasil, o PIB é um pouco maior do que o PNB. Em linhas gerais, há mais atividades conduzidas por empresas estrangeiras aqui do que atividades de brasileiros no exterior. Exatamente. A diferença é pequena, mas o PIB é maior do que o PNB. O Brasil é um recebedor de empresas estrangeiras e aí tem essa vantagem no PIB em relação ao PNB. Questão 6. Sobre a abertura, ou seja, a composição do PIB pela ótica da demanda, qual das afirmativas apresentadas abaixo é falsa? Vamos ver a primeira. Fala assim: o consumo, maior componente do PIB em economias ocidentais, costuma representar mais de 60% da despesa realizada na economia num dado período. Isso é verdade. A maior parte das economias, o consumo é um pedaço grandão, portanto, não é o que a gente está procurando, a gente está procurando uma afirmativa falsa. A segunda fala: um crescimento forte e generalizado nas importações de um país tende a afetar positivamente, elevar rapidamente o PIB. Isso é falso, né, gente? Se a gente aumentar muito a compra de produtos no exterior, a gente vai aquecer a economia lá do chinês, vai pagar salário lá para o chinês, lá para o alemão, lá para o americano. Então, a importação, se subir muito rapidamente, tende a provocar uma saída de renda do país.
A letra C fala assim, então aquela é a falsa, né? Só para confirmar, vamos ver as outras duas. Entram como despesas de investimento os gastos das empresas na aquisição e construção de ativos produtivos, mas não entram as despesas com capacidades e treinamentos de pessoal, capital humano. É verdade. Infelizmente, no mundo inteiro, gastos com educação são considerados como se fossem atividades de consumo. Todo mundo sabe que não, né? Que elas têm essa natureza muito mais próxima de um investimento. Por fim, um crescimento da exportação tende a afetar positivamente o PIB, uma vez que são demandas estrangeiras por produções realizadas internamente à fronteira do país exportador. Verdade, né? Então, se o chinês quer comprar mais soja, o PIB brasileiro cresce, porque aquela produção se dá aqui, em vários estados do Brasil. Questão 7. Sobre a evolução e os dados recentes do PIB brasileiro, qual das afirmativas apresentadas abaixo é falsa? Então, vamos lá primeiro. Desde 2014, o PIB do Brasil tem registrado desempenho fraco, semelhante ao que vimos nos 10 primeiros anos deste século XXI. Essa é falsa, tá, gente? Nos 10 primeiros anos do século, entre 2000 e 2009, 2010 ali, a gente teve uma aceleração muito forte da economia, tá? Então, essa é a falsa. Vamos ver o segundo. O Brasil investe relativamente pouco hoje, cerca de 15% do PIB vai para a manutenção ou ampliação das capacidades produtivas. Pois é, isso é verdadeiro. O Brasil investe pouco. Esse é um dos grandes problemas nossos, é por isso que a gente não cresce mais rápido e é por isso que a gente não consegue reduzir a taxa de desemprego. A terceira fala, a pandemia em 2020 afetou mais fortemente o desempenho dos serviços, queda mais forte do que os da agropecuária e da indústria. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. A pandemia bateu muito em serviço, porque serviços depende da presencialidade, depende das pessoas estarem lá presentes, ou para comprar ou para trabalhar. Então, foi a atividade que mais impactou-se, tá? Então, não era o que a gente estava procurando, a gente está procurando a afirmativa falsa. Na letra D, fala, crises políticas e de saúde têm criado muita incerteza na economia brasileira, prejudicando os investimentos e, com isso, afetando negativamente a trajetória do PIB. É verdade. A gente fica discutindo, se degladiando por aqui, e a economia não cresce. Tá, então essa foi a questão 7. Vamos dar uma olhadinha na questão 8. Meu marcador aqui está meio ruim, mas vamos lá. Questão 8. Verdadeiro ou falso? Todas as categorias de despesa, ou seja, componentes do PIB pela ótica da demanda, apresentam os mesmos padrões de amplitude e de flutuação em torno de suas tendências. Falso. Quem flutua mais são investimentos, às vezes a produção agropecuária, se a gente olhar pela lógica da oferta, né? Mas aqui a gente está falando da demanda. Quem flutua menos é consumo, ou do governo ou das famílias. Tá? Então, essa é a afirmativa falsa. E questão 9, verdadeiro ou falso? O PIB real, ou a preços constantes, mede a verdadeira tendência de ampliação, ou estagnação, ou redução do volume de bens e serviços finais produzidos na economia. É verdade. Com o PIB nominal, a gente não tem uma clareza sobre quanto que é crescimento, né, de quantidades e quanto que é crescimento só de preço. Então, essa afirmativa é verdadeira. E a última, questão 10, fala assim, o deflator do PIB é uma excelente medida do custo de vida das famílias. Não pode parar por aí. Porque o deflator do PIB é o, entre aspas, índice de inflação do PIB. E no PIB está incluído tonelada de aço, saca de soja, saca de milho. Isso não é custo das famílias. Isso, as famílias vão comprar lá no varejo, não no atacado. Então, é falso. Não é uma boa medida para o custo de vida das famílias. Ele é mais uma boa medida para o custo geral da economia, entre custos de empresas e custos das famílias. Tá, então, essa foi a 6ª lista de exercícios. A gente pode passar, então, para a 7ª. 7ª lista de exercícios. Vamos ver aqui. Rapidamente aqui. Questão 1. Tá, então, questão 1. Verdadeiro ou falso? Um desafio dos gestores da política econômica de um país é estimular as expansões da demanda por bens e serviços que sejam compatíveis e proporcionais com os deslocamentos da oferta. A gente já respondeu essa questão em outra lista. Verdadeiro, tá? Questão 2. Sobre a inflação e a principal medida do custo de vida das famílias no Brasil, o IPCA, marque a afirmativa falsa dentre as apresentadas abaixo. Então, vamos ver se mais de uma é falsa e quais são falsas, tá? A primeira fala assim, a inflação é um processo continuado de elevação dos preços para o consumidor. Isso é verdadeiro.
Inflação é um processo continuado de elevação dos preços para o consumidor. A gente usaria ainda também a palavra generalizado, né? Difundido, mas aqui não é uma afirmativa falsa, não, tá? Eu aceitaria essa como verdadeira também. A segunda fala assim: a taxa Selic mede a inflação de forma mais precisa que a do próprio IPCA. Essa é falsa. A taxa Selic não mede inflação, a taxa Selic é a taxa de juros. É para quanto que o governo tem que pagar nos títulos da dívida. Tá? A terceira fala assim: a pesquisa de orçamento familiar é a base de qualquer índice de preço ao consumidor, pois ela identifica os hábitos de consumo das famílias. É verdade, tá? Isso não é o que a gente está procurando. E a última fala: a inflação no Brasil vem subindo desde 2020, mas encontra-se em patamar muito inferior aos observados nos anos de 80 e 90. Gente, nos anos 80 e 90, vai por mim, era muito pior. A gente chegou a ter inflação de 70%, 80% ao mês. A gente recebia o dinheiro, tinha que correr para o supermercado e gastar todinho, porque com os dias passando, ele passava a não valer quase nada. Tá, então, vamos para a questão 3. Sobre o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, marque a afirmativa falsa dentre os apresentados. Tá? Então, a primeira fala assim: trata-se de um indicador econômico importante, calculado periodicamente pelo IBGE. Isso é bastante óbvio e é verdadeiro, então não é o que a gente está procurando. A segunda fala assim: como medida oficial da inflação no Brasil, o IPCA é a referência adotada pelo Banco Central para decidir se precisa ou não adotar medidas de combate à inflação. É verdadeiro. O Banco Central fica olhando para o IPCA, tem uma meta e ele fica observando. O terceiro fala: índices de preço ao consumidor como o IPCA não retratam precisamente o aumento de custo de vida das famílias específicas, já que o índice é calculado para a média de variação de milhares de preços. E isso é verdade, gente. E aquela suspeição das famílias de falar: pô, mas para mim a inflação parece ser tão maior. Sim, mas a inflação é medida para 20 mil produtos. E na cesta do nosso carrinho de compras lá, a gente às vezes tem 30, 40 produtos. Então, não vai ser a mesma coisa, né? Tá. Por fim, deve ser a afirmativa falsa, diz assim: o IPCA inclui preços de bens e serviços que costumam ser comprados por cidadãos que ganham de 1 a 4 salários mínimos. Está falso. A gente chama disso índice de preço ao consumidor amplo, porque ele vai de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Quase todo mundo está incluído ali, né? Então, essa é a afirmativa falsa, questão 3. Vamos para a questão 4. Verdadeiro ou falso? O IPCA e o deflator do PIB são índices que medem o mesmo fenômeno e, por isso, têm resultados praticamente idênticos ao longo do ano. Não é verdade, tá? A gente sabe que um mede custo de vida, ou seja, das pessoas, o outro mede os custos gerais da economia, incluindo preços no atacado. Verdadeiro ou falso? Um dos problemas dos índices de preço é decorrente de, em muitos casos, ele ser baseado em uma cesta fixa de bens e serviços, embora atualizada de tempos em tempos. Com isso, se as pessoas começam a comprar mais uma certa fruta da estação e menos das frutas que ficaram caras, o cálculo do índice não leva em conta esses ajustes ocorridos mês a mês. Isso é um problema, tá, gente? Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Questão 6, verdadeiro ou falso? A taxa de desocupação, genericamente chamada de taxa de desemprego, é calculada como a razão entre o número de desempregados, lá no numerador, e a soma dos números de empregados e desempregados no denominador. Perfeita definição, é isso mesmo. É assim que se calcula a taxa de desemprego. Questão 7. Sobre o desemprego no Brasil, é incorreto afirmar que, então vamos procurar falsa, né? Então a primeira fala assim: trata-se de um grave problema econômico e social, pois manifesta-se na forma de desemprego estrutural. Temos cidadãos há muitos anos fora do mercado de trabalho. Esse é um problema, é isso mesmo, é verdade. Muito difícil colocar as pessoas que já estão há 5, 10 anos fora do mercado de trabalho para voltar a receber um salário, carteira assinada e tudo mais, é muito difícil. Segundo fala, a taxa de desemprego calculada pelo governo leva em conta o número de pessoas que buscaram e não conseguiram ocupação remunerada nos últimos 30 dias. Isso é verdade, tá? A gente chama de desempregado se a pessoa tentou conseguir emprego. E por último, fala assim, a taxa de desemprego hoje, aqui a gente está falando, a força de trabalho no Brasil é praticamente idêntica à sua população, ou seja, cerca de 210 milhões de pessoas. Não é verdade.
A força de trabalho no Brasil mal chega próximo de 100 milhões de pessoas. E é uma preocupação, a participação, né, das pessoas no total da população, a participação da força de trabalho no total da população não chega a 50%. Isso é um problema. O Brasil é um país muito ineficiente. A gente tem pessoas capazes que não estão trabalhando. Por último, fala, a taxa de desemprego hoje, em torno de 11%, na verdade aqui está falsa, né? Mas, enfim, nos revela uma condição muito pior do que foi no final da primeira década do século XXI, 2010. Isso é verdade, por quê? Porque no final de 2010, a gente tinha uma taxa de desemprego abaixo de 5%. Tá? Então, comparado com qualquer período, aquilo ali parece um sonho. Tá, vamos lá para a questão 8 agora. Opa, subiu para a questão 6 de novo. Vamos voltar para a questão 8. Analise cuidadosamente o diagrama abaixo e marque a afirmativa que considerar falsa. Então, vamos ter que dar uma olhada lá em qual que é a questão 8 da 7ª lista de exercícios. Está aqui, ó. O que a gente tem aqui é um diagrama mostrando como que, na medida que o PIB está crescendo, o desemprego está caindo. Quando a coisa do final se inverte a partir de 2015, tá? Então, de 2012 até 2014, o desemprego está caindo e o PIB está crescendo. Ali, por volta de 2014, a coisa inverte. O PIB passa a cair e o desemprego, em geral, começa a subir, tá? Então, vamos dar uma olhada nas respostas para identificar qual que é a questão falsa, qual que é a opção falsa na questão número 8. Aí fala assim, a primeira. Assim que o PIB dá os primeiros sinais de perda de ritmo, a taxa de desemprego tende a subir muito rapidamente, às vezes até se antecipando às mudanças no ritmo de crescimento da economia. Isso é falso, gente. Às vezes, demora para o desemprego subir. E, pelo contrário, quando a economia está bombando, às vezes demora um tempinho para a economia, para o desemprego subir, tá? Cair, perdão. Então, o desemprego geralmente é retardado, ele vem um pouco atrasado dos movimentos na economia, tá? Ele tende a acontecer com algum atraso. A segunda fala, observa-se que, em linhas gerais, há uma relação inversa entre o ritmo de crescimento do PIB e a taxa de desemprego. É verdade. A terceira, não é anormal a taxa de desemprego ou taxa de ocupação alternar altas em um trimestre e quedas no seguinte. Isso pode acontecer. A gente pode ter momentos de alta de queda ao longo de um mesmo ano. Vai depender de muitas coisas e também lembrar que esse número é um número relativamente impreciso, né? A gente tenta medir, mas é muito difícil de ter todas as informações necessárias. E a última afirmativa, saiu aqui até da questão 8, deixa eu voltar aqui. Fala assim, houve uma alta significativa na taxa de ocupação no Brasil a partir de 2015. Isso é verdadeiro, a gente teve uma alta muito grande a partir de 2015 e a gente ainda não conseguiu voltar para o mesmo patamar lá de 2014 e tal. Questão 9, já está quase terminando. Dá-se o nome de desemprego friccional ao que ocorre por causa de demissões geradas pelas mudanças tecnológicas, em que um setor da economia está demitindo, enquanto outros estão tendo dificuldades para contratar por falta de pessoas qualificadas. Então, nessa de um setor crescer, o outro afundar, muita gente fica presa no caminho, tentando migrar de um setor para o outro, mas demora. Então, o nome disso é desemprego friccional. Então, é verdadeiro. A afirmativa é boa e descreve um conceito importante. Questão 10. Ainda sobre as condições de legislação do trabalho e do emprego no Brasil, é incorreto afirmar. Vamos procurar a falsa. A falsa diz, a primeira já diz logo de cara. A taxa de subutilização da força de trabalho é praticamente a mesma que a taxa de desemprego hoje. Não é. A taxa de desemprego hoje no Brasil está lá na casa dos 8, 8,3%, 8,6%. A taxa de subutilização é quase 18%, ou mais de 18%. Então, é muito maior, porque inclui o número de pessoas que trabalham menos do que gostariam, a pessoa está num emprego de horário parcial e gostaria de trabalhar no horário integral, e inclui aquelas pessoas que gostariam de estar no mercado de trabalho, mas que não procuraram emprego, porque estavam desanimadas, desiludidas, seja lá o que for. Tá.
O segundo, aí deve ser verdadeiro, fala assim: o seguro-desemprego oferece renda aos recém-empregados em parcelas um pouco abaixo do valor que costumavam receber antes da demissão. É verdade. A subutilização da força de trabalho inclui os desempregados e as pessoas que trabalham em um número menor de horas por semana do que desejariam. É verdade, eu expliquei agora mesmo. E por último, fala: em períodos de crise e recessão, tentativas de elevar rapidamente o salário mínimo tendem a agravar o problema do desemprego. Gente, não dá para, na canetada, resolver o problema do desemprego, tá? Não basta simplesmente falar, vou aqui mandar o salário mínimo lá para cima. Eu posso, de fato, agravar a situação para as pessoas que não têm emprego. Bom, então é isso. Eu vou terminando por aqui. Desejo sorte, bons estudos para todos e a gente se vê no momento lá da VA de vocês. Um abraço, até já.